Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e animados para mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Desde já eu conto com a participação de vocês para fazermos juntos mais uma correção das atividades referente à aula passada, a nossa aula de número 27. A primeira questão foi de acordo com esta tirinha que vocês fizeram a leitura, né? Onde podemos analisar a presença de uma mãe, né, a colega desta mãe, e uma criança, né, muito enérgica. E ela diz o seguinte na tirinha: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, vamos analisar, né, agora na primeira questão, qual foi a linguagem empregada na tirinha. Se foi uma linguagem conotativa, né, trazendo um sentido figurado, ou se foi uma linguagem denotativa. Conforme vocês puderam perceber, a palavra bateria, né, ela foi empregada no sentido conotativo, né, no seu sentido figurado. E a segunda questão vai continuar, né, dando a resposta a essa pergunta, dizendo que a mãe falou no sentido, né, que a energia do garoto não acaba. Por isso, a alternativa correta, né, da segunda questão é a letra C. Né, a energia do garoto que não acaba, por isso, ela relacionou e utilizou aí a palavra bateria para fazer essa ilustração. Terceira questão, né, diz: de acordo com a fala da mãe do menino, maluquinho, quais adjetivos poderiam ser utilizados para descrever o personagem, né, de acordo com a fala da mãe dele? Então, com certeza, né, vocês perceberam que as alternativas corretas são letra B e C, né, os adjetivos animado e ativo, né, que trazem toda essa questão de animação por parte, né, dessa criança, que ela é bastante ativa. A quarta questão, vocês deveriam ter pesquisado, né, no dicionário físico online o significado da palavrinha bateria, né, que é o agrupamento completo de coisas que vão juntas. A quinta questão, vocês deveriam ler esses 4 exemplos e identificarem qual deles está no seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido literal. Então, a alternativa correta, conforme vocês podem acompanhar no slide, é a alternativa, a letra A, né, que diz que os domadores conseguiram enjaular a fera, né? Então, aí no seu sentido literal. Agora sim, iremos iniciar, né, a nossa aula de hoje, de número 28, e a aula será uma continuidade, né, na verdade, da aula passada. Vocês puderam aprender sobre linguagem conotativa e linguagem denotativa, né? E hoje nós vamos estudar sobre as figuras de linguagem, né, que trazem toda essa estética à escrita, tá certo? O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são formas de expressão que se diferenciam da linguagem comum, né, a que vocês conheceram como uma linguagem denotativa. Então, elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, né? Então, vai surgir aí várias interpretações, né, a respeito desse termo, dessa palavra que foi empregada no determinado enunciado. Então, nós temos um exemplo aí que diz o seguinte: Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. Então, vejam aí, a expressão, né, que nós vamos avaliar agora é a expressão cara de pau. Se vocês observarem, né, no sentido literal, vai dar a entender que a cara, né, de Fabiano é feita de madeira, ou seja, um boneco, por exemplo, né, de madeira. Mas num sentido, né, conotativo, figurado, dá a entender que Fabiano ele não tem vergonha na cara, né? Então vejam aí a diferença
né, que nós podemos perceber em uma mesma expressão, né, seja no sentido denotativo ou conotativo em que ela foi empregada. Sobre as figuras de linguagem, elas são divididas da seguinte forma: figuras de palavras ou semânticas, né, como vocês já acompanharam em outras aulas, né, a palavrinha semântica, ela está relacionada com o significado, né, das palavras, aquilo que elas trazem como definição. Já a figura de pensamento, né, elas buscam trabalhar com a combinação de ideias de pensamento, certo? Como hipérbole, eufemismo, né, a ironia, que vocês observam tanto nos quadrinhos, né? Como também personificação, antítese, paradoxo. Figuras de sintaxe ou construção, né, são as figuras que interferem diretamente na estrutura gramatical da frase, né, como a elipse, que é a omissão de um termo, né, na frase e na oração, zeugma, hipérbato, polissíndeto. Ah, professora, quantas palavras diferentes, né? São os termos realmente novos para vocês, mas que logo perceberão que trazem definições, né, que não são complexas, né, são de fácil compreensão. Nós temos também as figuras de som ou harmonia, né? Já se diz o nome, são figuras que estão associadas à sonoridade das palavras, como, por exemplo, a literação, né? Utilizada muitas vezes em poemas, né? A rima entre as vogais, paranomásia, onomatopeia, certo? Então, são figuras de som ou harmonia. Afinal, como nós podemos classificar uma figura de linguagem? O que é, né? Então, como vocês já viram, né, anteriormente, a figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. Assim, ela pode ser plurissignificativa, né? Ou seja, ter vários significados, né, outras interpretações que irão ser analisadas de acordo com o contexto em que essa palavra, esse termo foi empregado. Queremos dizer com isso que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que vai extrapolar o sentido original, né? Aquele sentido real, né? O sentido denotativo, certo? Nesse exemplo, então nós temos aí, né, um exemplo agora que diz o seguinte: a pedra chorou de tristeza. Então, pensem aí a respeito dessa frase. A pedra chorou de tristeza. Se vocês observarem bem, né, no sentido denotativo, que é o sentido real, original, como nós encontramos no dicionário, é de que uma pedra, ela verteu, né, ela derramou lágrimas dos seus olhos porque ela estava triste. Mas será que a pedra, né, as pedras em si, elas possuem olhos? O que é que vocês acham? Não, né? Nós não observamos essa característica, até porque são características relacionadas aos seres humanos, né, outros seres, e não às pedras. Então, a presença, né, visto que as pedras não podem chorar, né, vejam que há a presença aí de uma linguagem figurada, né, de uma linguagem conotativa, que está expressando, né, ela se afasta das regras da linguagem denotativa e passa a assumir um outro sentido, certo? Então, desse modo, o fato dessa pedra estar chorando mostra o quanto uma determinada situação é triste, né? Você pode utilizar um exemplo, até as pedras choraram, né? Por exemplo, para mostrar como determinada situação é triste, certo? Então, nesse exemplo, a pedra foi personificada, né? Foi tratada como se fosse um ser humano, portanto, capaz de chorar, né? De sentir tristeza. Então, vejam aí, né, mais um exemplo da linguagem figurada, né? Da linguagem conotativa. Então, nós vamos começar, né, entendendo um pouco sobre as figuras de palavras ou semântica, que estão relacionadas com o sentido, né, das palavras. A primeira delas é a metáfora, né? E a metáfora é simplesmente uma comparação
que acontece entre as palavras, certo? Porém, essas palavras elas possuem significados diferentes. E o termo comparativo, né? Que termo comparativo é esse? Como, tal, qual, eles ficam subentendidos na frase. Ou seja, eles não aparecem, né? Não ficam explícitos, mas sim ocultos. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Né? Então, nós vimos aí uma comparação, né, da vida com uma nuvem que voa. Na tirinha, né, nós temos mais um exemplo, que diz assim: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então vejam aí nessa tirinha, né, que foi utilizada uma metáfora, porque houve uma comparação, né, do amor, né, com uma caravana de rosas, né, vagando no deserto. Então toda uma linguagem, né, poética, comparativa, portanto, metáfora. E a grande diferença da metáfora para outra figura de linguagem, que é a comparação, que nós vamos ver agora, é que a metáfora ela vai subtender, né, esconder, por assim dizer, o termo comparativo. Então vejam que nenhum desses dois exemplos que eu mostrei a vocês agora apareceu, né, a palavrinha como, tal ou qual, certo? Mas deu para perceber que o personagem ele fez uma comparação ali do amor com a caravana de rosas, a vida como uma nuvem que voa, certo? Já a comparação, ela é o contrário da metáfora, simplesmente porque, nos casos de comparação, os conectivos, né, os termos comparativos, irão ser evidenciados nas frases e orações. Como, assim e tal qual são os nossos conectivos de comparação, tá certo? Então vejam aí dois exemplos. Seus olhos são como jabuticabas. Então, uma comparação, né, que há a presença do conectivo de comparação, o como. O mesmo se dá nos quadrinhos abaixo. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então vejam aí mais um exemplo, né, da figura de linguagem a comparação, em que o conectivo como foi evidenciado, tanto no primeiro exemplo, né, que ela disse que o amor é como uma flor, ele não compreendeu bem, né, como vocês puderam acompanhar. Já no segundo exemplo, ela disse que o amor é como o motor de um carro. Então veja aí que ele já compreendeu e que em ambos os exemplos foi utilizado o conectivo de comparação, o como, certo? Metonímia. A figura de linguagem, né, metonímia, ocorre quando uma palavra é utilizada no lugar de outra, certo? Porém, essa troca, por assim dizer, ela vai ainda, né, manter uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída. Né? Então, apesar do termo ser substituído por outro, né, vai ter uma relação de proximidade, certo? Então, vamos ver um exemplo. Depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Então, vejam aí que a palavrinha, né, teto, que é uma parte de uma casa, né, que cobre o telhado, ela foi utilizada, né, no lugar da palavra casa, né, porque nesse caso aí, o enunciado, né, essa pessoa ela quis dizer que depois que se formasse iria ter a sua própria casa, né, iria trabalhar, conseguir sua própria casa. Então, em vez de utilizar a palavrinha casa, utilizou uma que se aproximasse, que foi teto. Né? Então, costumamos dizer que esse tipo de metonímia é aquele que substitui a parte pelo todo, né? Substitui uma parte.
Mais alguns exemplos, né? O segundo exemplo que diz: muitas mãos escreveram essa história. Próximo exemplo: muitas cabeças contribuíram com a execução do projeto. Então vejam aí que as palavrinhas em destaque, né, dessa vez mãos e cabeças, foram empregadas, né, não foi referidas nessa a parte dessas palavras do corpo em si, mas foi referido a como essas pessoas, né, escreveram, participaram da história, né? Então mãos e cabeça não foi referido às partes, né, do corpo humano, mas sim às pessoas que participaram, né, tanto do primeiro exemplo de escrever a história, quanto do segundo exemplo, né, que participaram desse projeto, né, utilizaram a cabeça, no entanto, o raciocínio para concretizar aquilo que se estavam planejando, certo? Portanto, exemplos de metonímia. Já a hipérbole, né, uma figura de pensamento muito conhecida, né, que ela sempre traz um exagero, né, na expressão. Exemplo: quase morri de estudar. Então, o morri, né, nós percebemos que é a presença de um hipérbole, né, que é um grande exagero. Na verdade, esse estudante ele quis dizer que estudou muito, né, que estudou tanto que quase morreu aí de estudar. E, portanto, um exagero. Próximo exemplo: estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Vejam que mais um exagero, né? A pessoa ela quis expressar que está com muita fome, portanto, comeria até mesmo um boi inteiro, né? Que seria algo impossível, portanto, um hipérbole, um exagero, né? na expressão. O eufemismo, né, utilizado para suavizar o discurso, é uma figura de linguagem que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Exemplo: entregou a alma a Deus. Então, vejam, foi suavizado o discurso de que maneira? Da maneira que a pessoa, né, para não dizer diretamente que alguém morreu, veio a falecer, então ela disse que a pessoa entregou a alma a Deus, né, suavizando o discurso. O exemplo da charge diz assim: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então vejam que na charge, né, ela não trouxe a definição exata do que é ser uma fofoqueira, né, até porque seria algo muito intenso, né? Então ela buscou suavizar esse discurso, dizendo que fofoqueira é uma produtora de biografias não autorizada. Então, quando nós suavizamos o discurso, estamos utilizando da figura de linguagem um eufemismo. A ironia, ela sempre vai sugerir o contrário do que você afirma, né? Então, ironicamente. Exemplo: a pontualidade daquele médico é brilhante. Só esperei 2 horas para ser atendido. Então, veja aí. Ele trouxe, né, o contrário, né? Disse que o médico era pontual de uma maneira irônica, porque na verdade ele já estava esperando por 2 horas para ser atendido, né? Então a ironia faz isso, né? Mostra o contrário do que se afirma. A ironia ela depende muito de um contexto, ou seja, da situação em que é inserida, do conhecimento do interlocutor sobre o fato, né? Além de outros elementos como gestos na linguagem oral. Então, nós conseguimos perceber a ironia através de vários elementos, né? Um deles aí é da linguagem oral. Personificação. A personificação aparece muitas vezes em fábulas, né? Algumas narrativas, que ela é conhecida também como prosopopeia, que são atribuições de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Exemplo: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, aí nós temos em destaque jardim olhava. Então, nesse caso, sabemos que o jardim, né, assim como as pedras, não possuem olhos. Portanto, a ação de olhar, né, foi atribuída aí a um ser irracional. Então, um exemplo de personificação.
Na tirinha, né, nós temos um personagem, né, olhando-se ao espelho, e o colega dele pergunta: tá se olhando no espelho, Zé Lelê? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então veja aí que a personificação ela foi expressa nesse último, né, nessa última parte do quadrinho, em que Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Então utilizou-se uma característica de seres vivos, né, o olhar, ação de olhar, em um ser inanimado, que é o espelho, certo? Então, portanto, exemplos de personificação. A antítese, né, ela é utilizada em termos que possuem sentidos opostos, né, sentidos contrários. É como fosse a presença de um sinônimo e um antônimo. Vejam aí. Exemplo. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado. A paz. Então, guerra traz um sentido. A paz traz outro sentido, porém oposto, um sentido oposto à guerra. Nos quadrinhos nós temos mais alguns exemplos. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir um, tem que existir menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? Né? O que seria do John sem a Yoko? Então vejam, né, que em todos esses exemplos que foram utilizados, há a presença de antíteses, né, que trazem sentidos contrários, sentidos opostos, né? Qual o sentido oposto do mal, né? O bem. Qual o sentido oposto do positivo? O negativo, né? Da paz, a guerra, e assim sucessivamente. Então, quando vocês perceberem termos com sentidos opostos, né, associem logo que é uma figura de linguagem, a antítese. E por último, o pleonasmo. O pleonasmo é a repetição da palavra ou de uma ideia contida nela para intensificar o significado. Então aí é uma redundância, né? Uma repetição desnecessária, porque um termo ele já trouxe o significado, não precisava trazer um outro termo para intensificar, não seria necessário. Vejam aí os quadrinhos. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi, levar a saia para fora. Ah, então vejam aí, né, que na tirinha a personagem, né, ela fez uso de um pleonasmo, porque sair para fora, né, é uma redundância, visto que o verbo sair já dá o sentido, né, sair é para fora, não precisava ela, portanto, complementar, né, trazer essas informações adicionais, né, portanto, um pleonasmo, né, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, todos são pleonasmos e devem ser evitados, tá certo? Vejam que o cãozinho ele interpretou, né, no sentido denotativo, pegou a saia e correu para fora da casa, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido nossa aula de hoje, né, sobre as figuras de linguagem. Deixo aqui as referências para vocês fazerem as possíveis pesquisas. Agradeço pela atenção de cada um de vocês e conto com a presença na nossa próxima aula. Até lá!